quem segue aqui mais atentamente e atempadamente o canal sabe que nós fazemos sempre aqui um jogo que é quanto tempo é que a malta do PCP demora até dizer grandes grupos económicos. No caso, foram 46 segundos. O debate podia acabar aqui, não é? O jogo, já ganhámos. Forças ao Chega, nós não acompanhamos de tipificar o enriquecimento ilícito. Nós não acompanhamos nenhuma iniciativa do Chega na Assembleia da República. Nenhuma delas. E, portanto, temos projetos, naturalmente, se houver essa oportunidade, iremos opô-los à discussão e à votação. Eu só queria dizer uma coisa, antes de continuar, que é, o Paulo Raimundo diz abertamente, muito contente, nós não acompanhámos nenhuma proposta do Chega na Assembleia da República. Para alguém que se diz democrático, não concordar absolutamente com ninguém ou com nada de outra pessoa pelo qual nós discordamos é a coisa menos democrática e menos racional pela qual eu posso fazer, não é? Eu posso discordar inenarravelmente do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista, mas há de haver pelo menos 1, 2, 3, 4 ou 5 coisas em que nós concordemos, não é? Portanto, eu acho que isto demonstra uma falta de sentido democrático brutal. Já agora eu vi que entrou muita gente de repente, portanto quem entrou agora, maltinha, que meta like na live e que subscreva o canal, partilhem também a live, grupos de WhatsApp, Telegram, que isso é muito importante. Portanto, obrigado maltinha que está aí e façam a vossa parte que eu estou aqui a fazer a minha. Muito obrigado. André Ventura, a corrupção é um pilar central do programa do Chega. O Chega faz depender medidas importantes dos 20 mil milhões de euros que o país perde para a corrupção. O que é que está a propor fazer concretamente neste campo? Vai pôr equipas a vasculhar contratos públicos, por exemplo? Boa noite, João. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Antes de mais, há uma reflexão que eu queria fazer, João, se me for permitido, que é o seguinte. Nós vamos debater vários temas, mas há algo que eu acho que nos preocupa e que da leitura do programa do PCP eu fiquei sem perceber e acho que era importante. Porque aparentemente o PCP defende neste programa dele a saída da União Europeia e do euro. E isto... Defendem? Abertamente no programa? Lindo. Já lá vamos, mas não sabia que estava mesmo no programa. Muda completamente a nossa já poderemos tocar em temas de soberania. Não sei, vamos ver. Mas é que isso muda completamente. Já vamos tocar em temas de soberania. Todos ficam um partido que defende sair do euro, da NATO e da União Europeia, então estamos a falar de outro país diferente. André Ventura, vamos ao combate à corrupção. A sugestão é que não se faça o debate. Eu discordo eu compreendo quando o Paulo Raimundo diz o grande foco da corrupção em Portugal são as privatizações. Bom, olha, eu tenho aqui uma notícia, Paulo, não sei se queria ver. Suspeita de corrupção em 4 empresas públicas. Tem poucos meses. A corrupção não é de empresas públicas nem privadas. A corrupção está instalada em Portugal, dos mais baixos aos mais altos escalões. Seja de empresas públicas, seja de empresas privatizadas. Precisamente. O caso da TAP foi o mais flagrante no meio disto tudo. Como no caso de empresas privadas, como houve na situação do BES, estou a dar um exemplo, poderia dar outros, mas é aqui que o Paulo Raimundo e a malta mais à esquerda deixa de ver a realidade, porque quando nós temos palas ideológicas na cara, nós deixamos de ter o bom senso de analisar que há problemas, efetivamente, em todo o lado, quer na questão pública, quer na questão privada. Até porque, se o Estado tem um setor empresarial, significa que também vai ter que negociar com esses mesmos privados. Porque a TAP, para ter material, também vai ter que comprar a privado, não comprar outros Estados, comprar outras empresas. Estou a dar o exemplo da TAP, poderia dar outros. Eu não falei de empresas públicas. Só que o PCP está certo. E voltando ao meu ponto, o que é que propõe concretamente para ir buscar os 20 milhões de euros? É importante para contrapor ao debate que o PCP lançou. Portanto, eu discordo. E só um ponto, já lá vamos à questão da União Europeia e do euro, que também quero abordar, porque eu não vou dar razão ao PCP, mas como vocês sabem, eu sou um soberanista e acho que a questão da soberania deve ser debatida. Agora, dizer que do dia para a noite saímos da União Europeia e do euro, isso é meio caminho andado para o país ruir do dia para a noite. A ideia profunda que o PCP tem, que há corrupção só porque há privatizações, como se os privados fossem os corruptos e os públicos não. Não. Há corrupção no setor público empresarial do Estado, há corrupção no setor privado. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser capazes de perceber que, e o Paulo Raimundo parece orgulhar-se de dizer que nunca acompanhou nenhuma iniciativa do Chega, e é verdade. Por exemplo, o aumento de penas para a corrupção, o PCP não acompanhou. Estava do outro lado, acha que não é importante. Quando propusemos o confisco de bens no âmbito da corrupção, o PCP não acompanhou. E, portanto, o PCP é contra a corrupção, mas assim em geral, uma coisa genérica que ninguém sabe o que é. Ventura, voltando à minha pergunta para... O PCP é contra a corrupção, mas o PCP foi apanhado naquelas negociatas, já não me lembro onde é que foi, acho que foi na Câmara da Almada, em que andavam a dar micro-ondas e eletrodomésticos num valor absurdo. O PCP é contra a propriedade privada, mas depois tem 1 milhão de euros em património avaliado em propriedade. O PCP é contra o lucro, mas depois não paga impostos para realizar a festa do Avante, não paga IVA. Portanto, é comunismo para os outros, mas capitalismo para nós, não sei se estão a perceber. O Paulo Raimundo, vou só dar aqui uma análise de termo pessoal, em 4 minutos de debate ou 3 minutos de debate, para mim já tinha perdido o debate.
E atenção, o André Ventura nem precisou de fazer muito. O Paulo Raimundo é que é manifestamente mau. O PCP cometeu o erro crasso, as coisas já estavam más, mas o PCP cometeu o erro crasso de colocar o Paulo Raimundo na liderança em vez de colocar alguém muito mais apto como o João Oliveira ou o João Ferreira. Rentabilizámos o tempo e conseguimos focar em vários Três grandes temas. áreas. O que é que vai fazer áreas. concretamente para ir buscar Três grandes áreas. 20 milhões de Dissuasão, euros? prevenção e confisco. Parecem-me 3 áreas fundamentais. Vou-te explicar porquê. Dissuasão, sucinta, o aumento de penas parece-me fundamental para que quem comete o crime sinta que não vale a pena cometê-lo. Prevenção. O próprio diretor da Polícia Judiciária, de Combate à Corrupção, o diretor nacional de Combate à Corrupção, disse que hoje um dos grandes problemas que temos é na prevenção e no confisco dos bens. Por isso o nosso programa atua nessas duas lógicas. Uma delas na prevenção e na dissuasão. Dizendo, atenção, que este crime tem que ser muito mais penalizado do que aquilo que é. Independentemente de ser público ou privado. Não há aqui distinção ideológica. 2. E talvez para mim, João, o ponto mais decisivo do nosso programa nesta matéria é que o que está a falhar em Portugal, para além da morosidade dos processos, onde o PCP também não nos acompanhou, é preciso dizê-lo, é o confisco e a apreensão de bens. É esgotar patrimonialmente. Paulo Raimundo não está a perceber o que está a ser dito. O que André Ventura está a dizer é correto, mas o que ele não está a compreender o que está a ser dito. André, uma parte daquilo que explica diz respeito à investigação. A investigação leva tempo, leva meios levam dinheiro. Portanto, dado que muitas das suas medidas são financiadas pelos tais 20 mil milhões de euros, se quiser mexer já nas pensões, onde é que vai buscar esse dinheiro? Por isso nós dissemos que a nossa principal prioridade neste momento é conseguirmos reduzir em 10 a 15% ao ano o valor que estamos a perder para a corrupção. Como é que se faz isso? E nós dizemos, ao contrário dos outros partidos, não fugimos com uma grande reforma na área do confisco de bens. Eu não aceito. Eu compreendo o que está aqui a ser dito na questão do combate à corrupção, mas é preciso compreender que, mesmo conseguindo combater os 20 mil milhões que são feitos na área da corrupção, é preciso também entender que para se aumentar a capacidade de combate à corrupção, isso valida que haja mais gasto público. Ou seja, para combater os 20 mil milhões da corrupção, é preciso gastar mais para isso, porque sem meios nós não vamos conseguir combater essa mesma corrupção. Portanto, é possível que até no curto prazo o incremento de gasto público para combater essa mesma corrupção venha a ser maior e prejudique até a medida das pensões, ao nível do ordenado mínimo. Portanto, há aqui uma problemática na parte da proposta do Chega relativamente ao equilíbrio das contas públicas, nomeadamente pela questão da possibilidade, eu estou a dizer possibilidade porque não prevejo o futuro, mas para incrementar a qualidade do serviço no combate à corrupção é preciso gastar mais, nomeadamente depois para se conseguir ter equilíbrio na questão das finanças públicas. E isso é uma problemática que tem que ser resolvida. Não aceito, e vou terminar para passar ao Paulo, eu não aceito que nós tenhamos em Portugal uma série de processos que se arrastam há 10 anos ou há 15 e em que, independentemente de estarem a ser julgados ou não, continuam a viver nos palácios que sempre habitaram. E isso para mim causa Deixa-me ouvir o Paulo Raimundo. Paulo Raimundo, quer contrapor? Olha, acho que há aqui para ficar já no início do debate, que é porque isto, para não se arrastar essa questão durante o debate todo, fica já claro. Nós não acompanhámos nenhuma das medidas que o Chega apresentou, fosse ela qual fosse. Mas orgulha-se disso? Orgulho-me disso. Independentemente de ser boa ou má? Não, orgulho-me do facto de nós não termos, devo dizer assim, temos a medalha de não ter acompanhado nenhuma proposta política do Chega. Acha que isso é bom para Por uma razão simples. Por uma razão simples. É que Paulo Raimundo podia ter todos os argumentos do mundo. Estava-se aqui a falar de gasto público, política económica, neste caso é política orçamental, de um ponto de vista expansionista. Pergunta do jornalista. E este companheiro vem falar de propostas, sabem porquê? Porque não entende absolutamente nada de política orçamental, nem nada que se pareça. E depois é claro que vêm para os debates, vão perder. Eu não compreendo a malta do PCP. Atenção, para mim melhor. Como devem imaginar, nunca na vida vão ter um voto meu. Mas a questão é, eu gostava de ver um debate com ideias, fundamentado com alguém que percebesse minimamente política orçamental. Já que vêm para aqui falar de salários e não sei o quê, convinha saberem do que é que estão a falar. Convinha. É que nós não vamos contribuir para alimentar a demagogia, a hipocrisia das medidas. Combater a corrupção e alimentar a demagogia? Sim, conhecemos bem as propostas de manhã são umas, à tarde são outras e à noite já se faz de outra maneira. Sei que foi contra o aumento de penas na corrupção. Esta é uma questão. Segunda questão. Foi contra. Segunda questão. Ninguém falou, da minha parte, não me ouviu certamente, a dizer que o problema estava apenas nas empresas privadas. Foi o que disse. Nas empresas privadas. Não ponha palavras na minha boca, porque eu não disse isso. Mas ele acabou de dizer que são as privatizações que impulsionam a corrupção. Então é o quê? Então, privatizações, como é que nós chegamos às privatizações? Qual é o processo das privatizações? Há um bem que é público e que é vendido e que é entregue a um setor privado. E há um processo, há um caminho deste processo. E nós temos um exemplo muito recente. O Tribunal de Contas veio identificar. O que é que se passou na ANA? Mas acha que só há corrupção aí? Não. Todas as câmaras municipais. Mas o Paulo Raimundo tem razão. Na parte em que diz que efetivamente há problemas de corrupção nas privatizações. Agora, dizer que a questão das nacionalizações não as tem
é a maior, peço desculpa à expressão, mas a maior estupidez que eu já ouvi. Até porque na questão das nacionalizações, as pessoas responsáveis pelas nacionalizações estão a mexer em dinheiro que não é delas. É o Estado a mexer no dinheiro dos contribuintes. Ao menos na questão do privado estão a mexer no dinheiro que é deles, das empresas. Por amor de Deus. O que eu lhe estou a dizer é que este é o Já agora, obrigado pela doação, Fredex. Já eu vou, amigo, já eu vou. centro fundamental Mas da porquê é que corrupção. diz isso? Qual é o estudo em que se baseia para dizer isso? Qual é o estudo em que Sim, me qual é o baseio? estudo que tem que diz assim? O foco da corrupção é as privatizações. Gostava de saber. O estudo é a experiência adquirida ao longo destes anos a fio. A experiência que temos desta questão da ANA, por exemplo, em concreto, é um exemplo claro disso. E vamos levar à Assembleia da República a proposta da Comissão Vais se fores eleito. A este ritmo não sei se vais. de Inquérito sobre as questões Oh, Paulo, desculpa, de não tem razão. clarificação. Lamento. João, deixa-me só dizer isto. Que eu acho que é Rapidamente, que é para virarmos a página para Clarificação. o Oh, texto. Eu, ao contrário de si, baseio-me em coisas que li Sim, e que acho que são importantes. esse cálculo dos 20 mil milhões na não vou falar corrupção, disso sequer. de facto, é um número... Não, mas o número da corrupção é mesmo feito... Aliás, o Paulo Raimundo, se lesse um bocadinho, por favor, corrijam-me se estiver equivocado, mas esses dados que indicam que em Portugal há 18 mil milhões de euros ou cerca de 20 mil milhões de euros que vão para a corrupção, foi feito pelo grupo dos ecologistas e dos verdes, que é o grupo parlamentar europeu do PAN e do LIVRE, que é malta da família política, não é do mesmo grupo parlamentar, mas estão lá ao lado, não sei se estão a perceber. Portanto, quem fez esse estudo até foi malta de esquerda, e ele está a criticá-lo, não sei se estão a perceber. Claro. Deixa-me só dizer isto. Eu, ao contrário do que fez o PCP, E aparece no polígrafo. Portanto, é 2 em 1. o Chega não se importou de viabilizar propostas do PCP Eu quando eram conheço. boas para o país. Essa é a nossa diferença. Eu penso no país, não penso em cálculos partidários. Não é cálculo. Segundo, há um estudo que é o Estado da Corrupção em Portugal, que está publicado e que até diz que o grande foco da corrupção está na Está aqui, exatamente, para não me deixarem mentir, The Costs of Corruption Across the European Union, que o grupo dos Verdes / Aliança Livre Europeia, que é os ecologistas verdes, etc., no Parlamento Europeu divulgou no final de 2018. Como veem, o vosso amigo aqui não vos mente. Nem sequer a ideologia dele está a tentar defender, ou pelo menos os mais próximos dele. administração local. Não é nem nas privatizações, nem nas outras empresas. Agora, são estudos. O Paulo diz só assim, é experiência feita. Bom, então devia demonstrar essa experiência. Sim. Porque o PCP é uma cegueira ideológica enorme e atira sempre a corrupção para o que envolve privados. E isso é errado e negativo, Paulo. Isso é errado e negativo. Rapidamente a resposta para irmos para o tema, Paulo Raimundo. O deputado André Ventura está a iludir aqui uma questão fundamental. É que as empresas são privatizadas no fim. Há um processo que faz chegar à privatização. Foi assim na Altice, com aquilo que conhecemos. Olha, foi assim no CTT, conhece Todos bem sabemos certamente. isso, Paulo. Não, todos sabemos, não. Mas o que é que isso tem a ver com corrupção? O que é que tem a ver com a corrupção? Esses processos todos que Mas que dados é que tem para dizer que a maior parte da corrupção estão nas privatizações? E o que é interessante, o que é a questão Não tem nenhum, o que é está a inventar. o que é extraordinário. Pois está. É que reparem, e vocês até me elogiaram, e eu agradeço imenso pela minha imparcialidade no debate do André Ventura com o Rui Rocha. Agradeço imenso. Eu queria fazer a mesma coisa hoje, de uma forma neutra e tal. Mas não dá, o Paulo Raimundo é muito mau. Eu digo-vos uma coisa. Eu acho que se fosse militante do PCP, é claro que eles não vão falar, que eles não podem. Mas se eu fosse militante do PCP, neste momento estava a pensar, passámos do Álvaro Cunhal, que foi alguém que conseguiu ter 19 num trabalho de faculdade analisado pelo Marcelo Caetano sobre o aborto, pelo qual o Marcelo Caetano era obviamente contra, para o Paulo Raimundo. Não sabe o que é uma política orçamental expansionista. Por amor de Deus. O que é extraordinário. Atenção, não estou a defender o Álvaro Cunhal nesse aspecto, estou só a justificar o porquê de intelectualmente ele ser válido nesse aspecto, embora discordando. É que sobre estas matérias, na nossa opinião, são o centro da corrupção. Mas, Paulo, isto não é matéria de opinião. Mas, senhores, vamos avançar. Isto não é a nossa opinião. Vamos avançar, que é para podermos dar a